Por isso que eu falei que hoje a gente fala sobre o tema da morte e da vida, da morte e da ressurreição, do cair e do levantar. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos e seus amigos, porque Deus não é o Deus da morte, Deus é o Deus da vida. E é muito bom que na quaresma a gente aprenda a louvar a Deus, que a gente aprenda a chegar mais perto, que a gente tenha práticas de devoção na quaresma, que a gente pratique mesmo as procissões da Semana Santa, que a gente faça jejum. Mas minha gente, só tem sentido se a gente fizer isso se nós quisermos mesmo entender por que a quaresma existe. A quaresma existe para nós celebrarmos depois a vida, a Páscoa, porque nós não adoramos um Deus morto. Nós entendemos que esse Deus foi capaz de morrer por nós, por amor. Entendemos que esse Deus foi capaz de sacrificar o seu único filho por nós, por amor. Mas nós temos que entender mais do que isso. Ele foi capaz de ressuscitar este filho, mas não só por causa do filho, ou porque ele queria o filho perto dele, por um interesse. Não, ele ressuscitou para que nós também fôssemos ressuscitados. A ponto de nós, como São Paulo, dizer assim: quem vai me separar do amor deste Deus que foi capaz de morrer por nós? Quem vai me condenar? Quem vai atirar pedra em mim? Quem será capaz de me lançar no inferno? Quem será capaz de me destruir? São Paulo pergunta isso. Quem acusará os escolhidos de Deus? Você, batizado, eu. Quem nos acusará? Deus. Deus que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos daria junto dele tudo? Quem condenará você? Jesus Cristo, que morreu e mais ainda, como eu falei, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem vai te acusar? Quem te lançará no inferno? A resposta é muito simples. Só uma pessoa sobre a face da terra poderá fazer isso: você. Só você pode se separar do amor de Cristo, porque você é livre para isso. Você tem essa opção. Só você pode se lançar no inferno. Só você pode cair, porque você é dono e você tem consciência e você sabe dos seus próprios atos. Mas você sabe também de Deus, a quem você adora. Nós hoje somos Isaac, que muitas vezes somos levados para os altares deste mundo, que somos muitas vezes sacrificados, que passamos por tribulação, que acontecem coisas absurdas na nossa vida, absurdas, que a gente não consegue entender. Mas Abraão, não sei se vocês repararam, Abraão fala pouquíssimo, muito pouco, quase não fala nada. Abraão, aqui estou, Senhor. Pega teu filho. Abraão pega o filho, leva, faz o altar. Abraão trabalha, age, faz todos os preparativos, obedece, simplesmente obedece. No Evangelho de hoje aparece uma coisa muito interessante. Nosso Senhor sobe também para uma montanha, aqui é antes de morrer na cruz. E reparem aí, se vocês têm o folheto na mão, essa leitura, o que aconteceu naquela montanha. No versículo 3 fala que, no versículo 2 fala que Jesus se transfigurou, e no versículo 3 fala que suas roupas ficaram o quê? Brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. É uma transfiguração. Transfigurar quer dizer mudar de figura. O que Jesus fez no Monte Tabor, que a gente chama, né, na montanha sagrada, no Monte Tabor, foi antecipar a ressurreição. Ele queria dar uma catequese para os apóstolos dele, para Pedro, Tiago e João. Queria dar uma catequese. E queria dizer que antes dele ressuscitar, de acontecer aquele esplendor todo, aquela beleza toda, aquela transfiguração toda,
que ia acontecer com ele, ele precisava morrer. E que não era para eles nem contarem para ninguém enquanto Jesus não passasse pela morte, enquanto não passasse pela cruz. O que Jesus fez na montanha foi antecipar o que aconteceria com ele depois da morte, dizer para os apóstolos, mas os apóstolos não conseguiam entender. Jesus também tem a confirmação do Antigo Testamento. Moisés representa os 5 primeiros livros da Bíblia, e Elias representa todos os livros proféticos do Antigo Testamento. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E aparece a voz de Deus. Uma nuvem vem e encobre. Não sei se vocês lembram, quando o anjo Gabriel anuncia para Nossa Senhora que ela vai ficar grávida, também acontece a mesma coisa. Uma nuvem cobre Maria e ela fica grávida. Lá no livro do Êxodo, no Antigo Testamento, quando o povo de Deus sai do Egito e vai atravessar o Mar Vermelho para a libertação, uma nuvem também acompanha o povo para a libertação. Essa nuvem é a presença de Deus, essa nuvem que cobre. E tem a voz de Deus. Versículo 7, o que Deus fala? Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Se nós pudéssemos sair desta igreja hoje, pelo menos com essa frase: este é o meu filho amado, escuta o que ele diz. É Deus falando, Deus dizendo que ama o filho dele, e que confirma que aquele homem que está transfigurado lá no Monte Tabor, aquele homem que levou aqueles apóstolos, é o filho amado dele, e que tudo que Deus quer é que a gente escute o que ele tem para nos dizer. Infelizmente, nos dias de hoje, as igrejas, as religiões, até mesmo nós católicos, os padres, nós temos falado de muita coisa, nós temos pregado muita coisa. Às vezes a gente prega até mesmo a gente mesmo, e nós não estamos transmitindo a voz de Deus, a voz de Deus que fala: escuta, meu filho. Nós vivemos num mundo muito barulhento, nós gostamos de muito barulho, e quanto mais barulho melhor. Veja os carros de som que passam na porta da nossa casa, veja os sons que muitos de nós gostamos de ouvir, o volume. Entre uma hora numa sala de aula, principalmente onde tem muita criança, não que seja proibido conversar, mas o volume, assim, o tanto que nós gostamos do barulho, de gritar. Na missa, quando a gente faz silêncio, especialmente depois da comunhão, todo mundo já começa a falar: o que o padre esqueceu? Porque nós não estamos acostumados a ouvir Jesus. Quando a gente vai rezar, quando a gente está diante do Santíssimo Sacramento, do Sacrário, se eu não estiver rezando, falando, escutando a boca de não falar, parece que não estou rezando de jeito nenhum. Oração, escutar Jesus, escuta. Quantos de nós, muitos aqui têm acesso a um sítio, a uma fazenda, a uma chácara? Graças a Deus que tem essa vantagem por aqui. Quantos de nós somos capazes de sair um pouquinho e ir andar, caminhar, escutar, ver o que Deus tem para nos dizer? Meu Deus, nesse sofrimento todo que eu estou passando, nessas alegrias todas que eu estou passando, eu gostaria muito de te ouvir. E comece a observar, e faz silêncio, escuta. Escuta o meu filho amado, escuta o que ele diz. Quando nós vamos tomar uma decisão importante na nossa vida, fechar algum negócio, vender alguma coisa, decidir casar, iniciar um namoro, antes de tomar uma decisão muito importante, o que nós fazemos? A gente logo de supetão, a gente vai falar: olha, eu consultei fulano, ciclano, pedi conselho para o padre, pedi conselho, não sei mais. Pronto, vamos fechar. Mas para Deus, você me perguntou: meu Deus, qual que é a tua vontade? Qual que é a vontade do Senhor? Será que é da sua vontade que eu faça isso agora? É da sua vontade? Antes de corrigir seu filho, quando você sabe que ele fez uma coisa muito errada, e você está em casa esperando, e você já fica irado, e quando ele chega, você já começa a gritar e pergunta, esbraveja seu marido, seja lá quem for. Antes
Nessa hora, minha gente,